Transtorno de ansiedade generalizada. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. Muito comum, hoje em dia. Muitas pessoas dizem que têm. Outras pessoas têm e não sabem que têm. E provavelmente você conhece alguém que tenha transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade todo mundo tem. E isso a gente vai conhecer aqui agora, aprofundando mais. Esse é um vídeo de uma série que eu estou gravando sobre psicoeducação, um material que eu compartilho com os meus pacientes da clínica. E hoje eu escolhi esse tema porque é algo que é muito recorrente dentro dos meus atendimentos, o transtorno de ansiedade generalizada. E por que eu disse assim, ansiedade todo mundo tem? Porque a ansiedade, por si só, ela é algo necessário. Assim como o medo, ele é necessário, a ansiedade, ela também é necessária para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Por outro lado, nós provavelmente recebemos informações distorcidas e deturpadas sobre a ansiedade. Nós recebemos informações distorcidas e deturpadas sobre preocupação. E isso fez com que, muitas vezes, a gente entrasse num estado ansioso crônico e a gente depois não sabe sair disso. Mas a ansiedade, por si só, ela é que faz você, por exemplo, se você tem que estudar para uma prova, você levantar da frente do sofá e estudar para a prova. Porque você sabe que precisa, você se preocupa de estudar, você se ocupa antecipadamente de estudar para aquela prova que você sabe que você vai ter. Se você vai fazer uma palestra, você se ocupa ou se preocupa, né, de organizar aquela palestra, fazer os slides. Se você vai fazer uma viagem, você também fica ansiosa, porque você se preocupa de organizar as coisas para a viagem, arrumar a mala, ver os documentos e tudo. Isso é necessário para o nosso dia a dia. Um determinado estado de alerta é necessário para o nosso dia, para que a gente se mantenha vivo e se mantenha ativo e se mantenha realizando as coisas do dia a dia. Trabalhar, estudar, namorar, sair, passear, né? Senão a gente vive num estado de tristeza, apatia, pode ir para um extremo, né? E não é isso também que a gente quer. No entanto, quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, geralmente, a partir de estímulos, às vezes externos e às vezes internos, essa pessoa, ela entra num estado exagerado, vamos dizer assim, elevado à milésima potência de preocupação. E essa preocupação, muitas vezes, ao invés de gerar esse movimento que se espera de eu vou me preparar para aquela coisa, mas depois eu relaxo porque eu já preparei, a pessoa com TAG, ela tem essa dificuldade em perceber o limite dessa preocupação normal e essa preocupação excessiva. Então, o que ela faz? Ela tem uma viagem, ela vai passar dias e dias e dias e dias e dias e dias planejando, organizando, arrumando, porque o medo é o que
está ali a impulsionando. Ou não impulsionando. Porque muitas das vezes a pessoa também com TAG, ela tem um estágio profundo de procrastinação. E por que ela procrastina? Ela procrastina por medo. Por medo de fazer e errar. Por medo de falhar. Por medo de não conseguir. Por medo do que as outras pessoas vão dizer. Por medo de o avião cair. Por medo de ela não passar na imigração. Então, o medo é tão grande que faz com que ela se paralise e não faça mais nada. Então, pessoas com TAG têm essa tendência maior à procrastinação. Geralmente, essa preocupação do transtorno de ansiedade generalizada, da TAG, é uma preocupação com ocorrências futuras. É como se a pessoa tivesse o tempo todo com uma série de pensamentos invasivos, persistentes, inquietantes, acelerados, dizendo para ela alguma coisa de errado vai acontecer. E aí é como se ficasse uma luzinha vermelha piscando na cabeça o tempo todo, dizendo que algo de errado vai acontecer. Então, muitas vezes, essa pessoa prefere não fazer nada, e aí ela paralisa. Então, não é uma preocupação que faz ela avançar, é uma preocupação que a paralisa. E isso é um grande problema. Porque imagina nos dias de hoje a gente se paralisar por causa do nosso medo, por causa dos nossos pensamentos, por pensar que algo pode vir a acontecer. E sim, sempre pode acontecer algo ruim, mas também pode vir a acontecer algo bom. Só que quando a pessoa está nesse processo de ansiedade generalizada, ela não consegue ter essa clareza e essa, vamos dizer assim, essa racionalidade, essa frieza de pensar, pode dar errado, mas também pode dar certo. Eu vou me preparar, me preocupar para que dê certo. E eu vou avançar, vou fazer o máximo possível para que dê certo, para que funcione aquilo que eu quero, para que eu possa atingir aquele objetivo, para que eu possa atingir aquela minha meta, para que eu possa crescer, evoluir, avançar na minha vida. Então, esse é um ponto importante. Esses pensamentos, eles funcionam quase como que ameaças. É como se o corpo tivesse num estímulo de luta e fuga. É como se tivesse alguém ou um bicho, sabe, na idade das cavernas. Isso era muito necessário. Mas hoje, agora, já não é mais tanto. Você não tem um bicho correndo atrás de você, você não precisa todo dia matar um leão, e a gente escuta muito essa frase, né? Tem que matar um leão por dia. E na verdade, não precisa ser assim. A gente não está mais na era das cavernas, você não precisa mais ficar se sentindo ameaçado o tempo todo, perseguido o tempo todo, correndo risco o tempo todo, como se sempre fosse dar tudo tão errado assim, a ponto de você não conseguir sobreviver. Porque é mais ou menos assim que é essa sensação, e é mais ou menos isso que os pensamentos fazem com que a pessoa sinta, como se ela estivesse ali em luta e fuga o tempo inteiro, correndo um sério risco. E isso gera alguns sintomas, né? E eu vou trazer aqui, eu anotei tudo aqui, para a gente ir pontuando um por um, juntos. E, de repente, a partir desses sintomas, você pode perceber se você sente isso, ou se alguém próximo de você sente isso,
E você ser até mais empático ou empática com quem está próximo de você e que sente essas coisas. Certo? Então, assim, um dos sintomas é um cansaço muito grande. Olha, se eu acabei de dizer para você que você está como se estivesse em luta e fuga, é óbvio que você vai se sentir cansado. Você está o tempo todo alerta, o tempo todo atento, o tempo todo como se não tivesse ar. Isso gera cansaço. E é comum em pessoas que têm ansiedade generalizada, tá? E o transtorno de ansiedade, dizer, eu preciso respirar, eu não consigo respirar. Eu estou muito cansado, muito cansada. A sensação, assim, de que está no limite, eu tô no meu limite, eu não estou mais aguentando. Parece assim que se cair uma gota, se cair um garfo no chão, se alguém estourar um balão, pronto. Às vezes até fica mais assustada mesmo. Ou mais assustada. Ora, se eu estou o tempo todo alerta, o meu corpo reflete isso também. Então, a tensão muscular em quem tem TAG também é muito grande. Geralmente, em que região? Pescoço, ombros, maxilar. Quem tem bruxismo aí também pode acender uma luzinha. Não estou dizendo que todo mundo que tem bruxismo tem TAG, mas pode acender uma luzinha, porque durante a noite, que seria um momento para eu relaxar, para eu descansar, os meus músculos da face estão tensos, travando a boca, rosnando, como se eu estivesse rosnando. Eu ouvi um otorrino dizendo assim, é como um pincher raivoso. Então, a tensão muscular é muito grande. Outra área também do corpo que a tensão é muito grande, pode não parecer, é quadril. A gente guarda muito as emoções e as tensões. Quadril, cabeça, pescoço, ombros, maxilar. Então, observa. Observa o seu corpo. O seu corpo também está falando. O seu corpo também está dizendo, tem alguma coisa acontecendo aí. Uma irritabilidade. Eu falei ainda há pouco, né? Caiu uma colher no chão, é motivo para explodir. Alguém chegou e te deu um abraço. Aquilo te causa uma irritação, porque alguém chegou e te deu um abraço. Coisas que costumeiramente, as pessoas não se sentem irritadas por isso, mas em você, isso começou a acontecer. Talvez antes você não sentia, agora você sente. É de ficar atento também. Alterações no sono. Está dormindo de menos. Acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. E aí fica pensando. À noite eu deito, não consigo dormir, vou para o celular. Rolando tela. Ansiedade. Não me fixo em nada. Eu tô só ali enrolando a tela. E aqueles pensamentos. Queria fazer, mas se eu fizer, pode dar errado. Aí eu olho a blogueira tá lá, linda, maravilhosa, fazendo intercâmbio. Eu não vou, não. Vai que dá tudo errado. Quero comprar uma casa. Estou vendo ali, nossa, minha amiga comprou uma casa e eu quero também comprar uma casa, mas eu não consigo dar esse passo. Por quê? Porque se der errado, e se eu não conseguir pagar? E as coisas vão enchendo e tomando conta da sua cabeça. E se eu sair de casa, o que vão pensar? O que vão achar? O que vão dizer? Os pensamentos vão vindo.
E é muito perturbador, é muito incômodo, porque os pensamentos são acelerados, são pensamentos geralmente de catastrofização, e isso paralisa e não deixa a pessoa dormir. Então, se ela acorda para ir ao banheiro à noite, depois para dormir é difícil, porque não consegue, fica pensando. Não consegue dormir, porque fica pensando exacerbadamente. E uma outra coisa que é difícil também para quem tem transtorno de ansiedade generalizada é a concentração. Ora, se eu estou com a cabeça cheia de pensamentos destrutivos, invasivos, como é que eu vou me concentrar em uma outra coisa para estudar para a prova? Então, eu tenho que estudar para a prova. E eu estou preocupada com a prova. Mas eu não consigo, porque eu não consigo me concentrar. Não consigo me concentrar, porque esses pensamentos entram e aí eu começo a pensar: e se a prova estiver muito difícil? E se eu chegar atrasada? E se não deixarem mais eu entrar? E se chegar na hora e me der um branco? E aí, no lugar de eu me concentrar em estudar e fazer uma boa prova, eu não consigo estudar, não faço uma boa prova, porque não estudei, e eu reforço, muitas vezes, inclusive, um pensamento que é recorrente de que eu não sou boa o suficiente, eu sempre me dou mal nas provas que eu faço, eu nunca consigo passar num concurso. E a verdade é que você pode estar reforçando essa situação justamente por conta dos pensamentos que você tem causados pelo transtorno de ansiedade generalizada. O outro ponto que eu queria trazer para você, para a gente frisar, alguns eu já fui falando, inclusive, mas é importante a gente frisar, que geralmente quem tem TAG tem determinados comportamentos que são importantes de observar. Seja para você se perceber e colaborar com o seu terapeuta, caso você, né, já tenha iniciado um processo terapêutico. Como eu falei, esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu compartilho com os meus pacientes. Mas, de repente, se você possui esses comportamentos e ainda não compartilhou com o seu terapeuta, ou se de repente você percebe isso em alguém na sua casa, não é para chegar apontando e diagnosticando as pessoas, mas de repente você pode ajudar essa pessoa a perceber, com carinho, com empatia, a perceber esses determinados comportamentos que levam a uma suspeita, uma possível ansiedade generalizada, um transtorno. É uma ansiedade, uma preocupação que foge ao esperado, ao comum. Então, um dos pontos é a procrastinação, como eu já falei. A procrastinação pelo medo. Ela não deixa de fazer, não é porque ela é preguiçosa, não, ela não faz, ou ele não faz, por causa do medo. Sabe aquela coisa assim, eu nem começo, que é para não dar errado? É mais ou menos nesse sentido. É uma pessoa que está o tempo todo checando. Checando, é uma checagem excessiva. Vai e volta, vai e volta, vai e volta na mesma coisa. Então, geralmente, são pessoas que têm a tendência a exercer um determinado controle, ou querer exercer um determinado controle sobre coisas e pessoas, acontecimentos. Um controle que, na maioria das vezes, não tem. O controle que essa pessoa poderia exercer é sobre o pensamento dela, e a gente vai ver isso em terapia.
como exercer esse controle dos pensamentos, dos sentimentos e sair desse estágio. Isso a gente aprende a fazer em terapia. Mas não é controlar coisas ou pessoas ou situações ou eventos, que é o que geralmente a pessoa quer controlar, porque ela se sente tão insegura que ela precisa desse controle, dessa checagem excessiva. Então, perceba, o controle está muito ligado à insegurança. Quanto mais inseguro ou insegura eu sou, mais medo eu sinto. E por isso, eu tendo a querer manter o controle de coisas, pessoas, eventos. E aí fico nessa checagem excessiva. Um perfeccionismo muito grande. Pessoas muito perfeccionistas, geralmente, têm uma tendência a serem pessoas mais ansiosas. Por quê? Tem que estar tudo perfeito. Senão, eu nem vou. Se não tiver 100%, eu nem vou. Eu não vou me expor. Senão, o que os outros vão falar? Vão pensar, o que pode acontecer se não tiver 100% certo? Não vou. Geralmente, é uma pessoa que ela precisa estar sempre se reassegurando ou em si mesma ou no outro. E também buscando nesse reasseguramento essa segurança para ir adiante, para fazer alguma coisa, para tomar uma ação. Então, veja bem, imagina alguém que está procrastinando, buscando um perfeccionismo exagerado, checando excessivamente as coisas e buscando se reassegurar o tempo inteiro, buscando essa segurança o tempo inteiro. É difícil avançar. Então, isso causa um sofrimento muito grande. E talvez você tenha acostumado a se sentir assim. Mas isso causa um sofrimento muito grande. Por quê? Porque provavelmente minha vida não está andando. Ou eu estou em situações que eu não gosto. Estou vivendo ali por medo. Eu estou morando num lugar que eu não gosto, por medo. Eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, por medo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é assim. Mas existe uma probabilidade, sim, de que a vida dessa pessoa esteja travada, parada. Os desejos, as vontades dessa pessoa parados, travados. Por quê? Por medo. Ou pelo perfeccionismo, ou por essa busca incessante de segurança, de controle, ou simplesmente pela procrastinação, o medo de fazer simplesmente por poder dar errado. Então, aquele sonho de ter a minha casa, aquele sonho de fazer um intercâmbio, aquele sonho de ter um filho, aquele sonho de trabalhar numa determinada empresa, ou de abrir o meu próprio negócio, ou de começar em uma profissão nova, está sendo postergado. E isso causa um sofrimento muito grande. E isso merece uma atenção muito grande. E aí é que entra o papel da terapia. E, de novo, né, existem vários tipos de terapia, várias abordagens terapêuticas, mas dentro desse processo de remissão do transtorno de ansiedade generalizada,
Assim como a depressão não tem cura, mas tem remissão. Ou seja, você pode viver tranquilamente sem os sintomas, ou sabendo lidar com os sintomas. Aprendendo a lidar com essa ansiedade, com esses pensamentos excessivos. Isso é possível. E avançar, e seguir sua vida, e acessar os seus sonhos, acessar os seus desejos. Sair desse estado de medo, de luta, de fuga, para um estado de realização, de leveza, de conquistas pessoais, espirituais. TAG é uma condição médica. E como toda condição médica, precisa de orientação, precisa de cuidado, e isso passa pelo tratamento médico, pelo tratamento psicoterapêutico. Dentro da terapia, você aprende a normalizar e a compreender a função da preocupação. Você aprende a conviver com a preocupação de forma sadia. Dentro da terapia, você passa a se orientar para a resolução dos problemas e não a fomentar o problema. Dentro da terapia, a gente vai trabalhar também a autoconfiança. Lembra que eu falei lá na frente? Em algum momento aqui eu falei, né? A pessoa tenta controlar porque ela se sente insegura. E ela tenta se reassegurar, muitas vezes, no outro. Então, a gente, dentro da terapia, vai trabalhar essa autoconfiança. E dentro da terapia também, a gente vai trabalhar a nossa cognição. A gente vai trabalhar essa percepção e essa relação entre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e essas influências internas e externas que acontecem com a gente. A gente, dentro da terapia, vai entender que os nossos pensamentos afetam as nossas emoções, que afetam a forma como a gente se comporta. E que a forma como a gente se comporta em determinadas situações afetam também o que a gente pensa, o que a gente sente e as emoções que a gente tem. Então, essa tríade vai estar sempre presente: pensamento, emoção, sentimento. E isso também é aprendido dentro da terapia, a partir de uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente segue um protocolo. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu vou para a terapia só para bater papo, para conversar. Não. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, existe um protocolo testado, validado cientificamente, e esse protocolo, ele é seguido à risca para que você possa chegar num estado de remissão, para que você possa aprender a lidar com esse transtorno. É como, por exemplo, vamos dizer, você tem pressão alta. Você vai ao médico, ele vai ter um protocolo de tratamento para você, ele não vai tirar as coisas da cabeça dele. Para algumas pessoas vai ser necessário a medicação, para outras não. Ele vai seguir com você um protocolo testado e validado cientificamente, dentro da terapia cognitivo-comportamental também. Então, se você chega com esse diagnóstico, ou se a partir do momento em que a gente está num processo terapêutico, a gente percebe que existe
a partir de um diagnóstico feito por um médico, um psiquiatra, e ele te traz esse diagnóstico, e você traz até mim, por exemplo, ou para o seu terapeuta, nós vamos trabalhar um protocolo, um passo a passo, validado, testado, cientificamente comprovado, para que você chegue ao ponto de remissão, você saiba conviver com esse transtorno. Como a gente falou lá na frente, tem cura? Não, mas você pode viver sem os sintomas ou sabendo lidar muito bem com eles. E esse é o papel da terapia, em conjunto com o médico, se for necessário, né? Numa parceria, e muitas vezes até com outros profissionais, inclusive, como nutrição, um educador físico. Assim como a depressão também é multifatorial. Então, é importante que a gente tenha essa parceria junto com a equipe médica, junto com o terapeuta, junto com o nutricionista, e que juntos a gente vá ali colaborando com você e você com a gente, para que você possa avançar. Sair desse estado de paralisia e avançar. E aí é importante também desconstruir. Não é preguiça, não é loucura, não é coisa da sua cabeça. Isso é uma condição médica e que precisa, como toda condição médica, ser devidamente acompanhada e ter um protocolo devidamente testado, validado. Para que você, junto com essa equipe, possa conduzir da melhor forma o seu tratamento. Eu vou ficando por aqui e espero que eu tenha conseguido sanar boa parte das suas dúvidas. Se não tiver, a gente compartilha mais coisas durante a nossa sessão. Um abraço e até a próxima.